O assunto de hoje é ginástica rítmica. A ginástica rítmica é uma modalidade esportiva que combina movimentos corporais harmoniosos com elementos de balé e dança teatral. Inclusive, recentemente, o Brasil esteve na Copa do Mundo de Milão e foi ouro nessa Copa. Nós, trazendo para a nossa realidade aqui nas nossas cidades, vamos conversar hoje com a professora Keila, que dá aula de ginástica rítmica e que, inclusive, tô sabendo que vai ter participação aí em festival de dança. Ela vai falar um pouquinho mais para nós. Tudo bem, Keila? Oi, tudo bem? Bom dia. Keila, conta para nós de onde veio esse amor, esse interesse pela ginástica rítmica. Porque a gente sabe que antes de você passar o ensinamento para as crianças, né, para as alunas, começou em você. Sim, então, eu sempre gostei, né? Fui muito ativa, assim, gostei de esportes, gostei dessa parte cultural. E, na verdade, a ginástica rítmica entrou na minha vida através das bandas e fanfarras. Por conta de eu querer ser baliza, lá quando eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, eu comecei a praticar em casa. Treinar as estrelinhas, as aberturas, toda essa coisa que faz, né, tudo a ver com a ginástica rítmica. Por eu ter essa proatividade para as estrelas, as aberturas, eu acabei uma vez quebrando o braço em casa e aí a minha mãe resolveu procurar um lugar que tivesse a ginástica para que eu tivesse orientação para estar fazendo sem se machucar. Aí a gente veio aqui para o Futura Dance, na época era a Marielle, que dava aula, e eu me apaixonei. Então, assim, eu não me machucava e comecei a gostar cada vez mais. Depois, ela acabou se mudando, eu acabei mudando de escola, fui aluna de uma aluna dela, que hoje em dia dá aula, também aqui na nossa cidade de ginástica. E aí, aconteceu de eu cursar a faculdade de Educação Física com o objetivo de dar aula de ginástica. E aí, nossa, foi assim, tudo muito natural. Aí a Jéssica e a Mari precisavam de alguém para ser a professora aqui no Futura Dance em 2022. E aí aconteceu assim tudo naturalmente e eu pude retornar para cá dando aula daí como professora. Olha só que história legal, né? O esporte trazendo história e fazendo história. E a gente sabe que logo tem aí o Festival de Dança em Joinville, lá no Teatro Bolshoi, e que vai ter participação. Conta pra nós um pouquinho, Keila. Então, a ginástica rítmica, ela não participa exatamente do festival de dança, mas ela prepara muitas vezes os bailarinos em relação à flexibilidade, em relação a movimentações corporais, né? A ginástica rítmica, ela é um esporte. Então, do festival de dança com a ginástica rítmica, a gente especificamente não apresenta, né? Por conta de vários motivos, né? Por ser esporte, precisar, por exemplo, de lançamentos. E aí acontece que o teatro é baixo, né? Muitas das vezes, então, para jogar um arco, por exemplo, a gente não consegue. Então, acaba participando de campeonatos, né? Aliás, a gente vai ter esse ano o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro, nesse próximo mês de agosto, do dia 20 ao dia 26 de agosto, que vai estar acontecendo. O nosso objetivo aqui na escola é transmitir o maior conhecimento sobre a modalidade. A gente tem as nossas apresentações que são em teatros, né, aqui da nossa cidade, mas ainda a gente não participou de competições esportivas da modalidade. Mas a gente tem o objetivo, principalmente com as nossas pequenas aqui, que elas são muito talentosas. Então, quem sabe a gente consiga daqui uma ginasta, né, lá, quem sabe um dia para uma Olimpíadas, para um campeonato, para uma seleção brasileira, seria muito bacana.